Boa noite, Sueli. Falta um minutinho pra gente iniciar. Obrigada, Sueli. Boa noite. Quem está entrando agora. Então, são 19 horas. O som tá baixo. Vou aumentar. Tá baixo mesmo. Pronto, agora melhorou o som? Me digam aí se tá melhor. Tá melhor, né? Então, vamos lá. Hoje nós vamos dar início à doutrinária dessa noite com o tema Jesus, o terapeuta dos enfermos da alma, né? Será que se eu colocar o fone fica melhor, Sueli? Vou colocar aqui. Vocês vão me ajudando aí. Todo mundo tá com dificuldade no som? Coloquei o fone, tá melhor? Diga aí, Sueli. Vou esperar vocês me responderem se tá melhor. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre o tema Jesus, o terapeuta dos enfermos da alma. E antes de começar a falar sobre esse tema, nós vamos inicialmente ler uma mensagem e depois nós vamos fazer a nossa prece inicial para poder realmente começar a nossa explanação dessa noite, certo? Eu tô com fone, Sueli. Estou com fone aqui. Então, vamos lá. Eu vou ler uma mensagem do livro Paz e Renovação, né? Do espírito Emmanuel e amigos, e psicografado, né, claro, pelo médium Francisco Xavier. Então, eu vou abrir aqui uma mensagem. A mensagem é: nota em desobsessão. O ingrato é doente da memória. O indiferente é enfermo da atenção. O orgulhoso é doente da ideia. O fraco é enfermo da vontade. O caluniador é doente da língua. O delinquente é enfermo da emoção. O sovina é doente da sensibilidade. O malicioso é doente da visão. O imprudente é enfermo do impulso. O desequilibrado é doente da razão. Convençamo-nos de que há enfermidades específicas na alma, como existem doenças determinadas no corpo. Consequentemente, é preciso lembrar que assinar recibos de ofensas será o mesmo que tratar um doente, adquirindo-lhe impensadamente a enfermidade. Pessoal, mais alguém pode me confirmar se está tendo problema para ouvir? Ou se é só a Sueli? Por favor, coloquem aqui nos comentários se vocês estão conseguindo ouvir ou não. Mari, você está conseguindo ouvir? Todos estão ouvindo bem? Tá, então tá certo. Então, consequentemente, é preciso lembrar que assinar recibos de ofensas será o mesmo que tratar um doente, adquirindo-lhe impensadamente a enfermidade.
perante quaisquer agravos. Desse modo, saibamos vacinar-nos contra o mal, usando a luz da compreensão e o amparo da bênção. Essa mensagem é do espírito Albino Teixeira. Pois bem, meus irmãos, então vamos agora fazer uma prece para que a gente possa elevar o nosso pensamento ao nosso Pai maior. Divino Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade de nós estarmos aqui mais uma vez, reunidos em teu nome, com a bênção das equipes espirituais de luz, desse centro espírita que sempre nos abraça, que sempre nos chama ao trabalho. Muito obrigada, Senhor Jesus, que as palavras que serão ditas hoje possam iluminar os nossos corações, acalmar a nossa mente, acalmar a nossa alma e elevar o nosso desejo e a nossa vontade de transformação. Gratidão, Jesus. Pois bem, meus amigos, vamos então começar. Eu continuo sem saber se vocês estão conseguindo ouvir, né? A Sueli diz que não está conseguindo, ela está pedindo para alguém dizer, né? Eu não sei se eu tiro o fone ou se eu fico com o fone, né? Se alguém puder falar, por favor. Então, vamos lá. Então, vamos começar a nossa doutrinária desta noite de terça-feira. Tá baixo. Tem uma pessoa aqui dizendo que tá baixo. Eu tirei o fone. Melhorou? Porque o som tá no limite do limite. O som do telefone. Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre o tema Jesus, o terapeuta dos enfermos da alma. Obrigada, minha querida. Nós vamos falar sobre esse tema. Então, tá chegando o Natal, né? O Natal está se aproximando. É o nascimento de Jesus Cristo. É o momento em que nós nos lembramos quando o modelo e guia encarnou nesse mundo para poder nos ajudar, né? Então, eu vou começar falando sobre o momento em que Jesus Cristo, ele nasceu. Ele nasceu e com 9 ou 8 dias, ele foi levado por Maria e por José até o templo para que ele pudesse passar pelaquele ritual que toda criança judaica precisa passar quando nasce. Lá no templo, o que acontece? Quando Maria e José adentram o templo, eles encontram um ancião. Esse ancião pega Jesus nos braços e ele se emociona muito, porque ele sabia que ali estava um modelo e guia da humanidade. Ele sabia que ali nos seus braços ele estava segurando o Messias, o Salvador da humanidade. Ele se emociona, chora. José e Maria ficam olhando um pouco apreensivos com aquela situação, com medo de chamar a atenção das pessoas que estavam ali. Ele pega o bebezinho, se afasta um pouco dos pais. Aí ele fica conversando com o bebê. Ele olha para o bebê e diz assim. Ele pergunta a ele se ele é o Messias. E ele faz várias perguntas a Jesus bebezinho. E aí ele pergunta a Jesus se
ele é realmente o Messias, como ele nasceu em uma manjedoura? Se ele é o Messias, por que ele nasceu em uma manjedoura? E se ele é o Messias e nasceu em uma família pobre, como é que ele vai salvar o povo de Israel? Como é que ele vai libertar aquele povo da tirania romana? Aí ele pergunta para Jesus, bebezinho em seus braços. Ele pergunta para ele: mas você vai fazer parte de algum exército? Você vai se ligar a algum rei? Você vai escrever novas escrituras? Ele faz várias perguntas. Isso que eu estou colocando aqui se encontra em qual livro? Se encontra no livro Contos de Humberto de Campos, lá no capítulo 14. Essa parte que eu estou falando aqui não tem na Bíblia. Na Bíblia, lá no Evangelho de Lucas, nós encontramos o quê? Nós encontramos esse encontro de Simeão, esse ancião, com Jesus bebezinho. E no livro, Humberto de Campos coloca essa parte que a maioria de nós ainda não conhecia. Então ele fica questionando o bebezinho, e Jesus, bebê, olhando para ele, rindo. Aí Jesus, de repente, coloca a sua mãozinha no peito do ancião. E aí Maria vem, pega o bebê nos braços, volta com a sua família para Nazaré. Jesus vai crescendo, se desenvolvendo, e aí o ancião, ele vem a desencarnar. E quando ele desencarna, lá no mundo espiritual, olha que interessante, ele percebe que Jesus bebezinho deu uma resposta para ele. Jesus bebezinho colocou a mão no coração dele. E quando Jesus fez isso, Jesus estava dizendo para ele que o meu reino não é um reino de pedras, que o meu reino é um reino do amor. Então Jesus estava dizendo a ele que veio transformar esse planeta por meio do amor. Então, por isso Jesus Cristo é o terapeuta dos enfermos da alma. Porque ele veio curar o nosso espírito. Ele não veio, a preocupação de Jesus Cristo não era com o nosso corpo físico. A preocupação de Jesus Cristo era com o nosso espírito, com a nossa elevação espiritual. E para isso, ele veio implantar esse reino de amor aqui dentro de nós. Depois, quando Jesus Cristo já estava adulto, quando ele já estava pregando, ele é questionado de todos os mandamentos, qual é o maior? E ele responde: o maior é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o meu próximo do jeito que eu quero ser amado, do jeito que eu quero ser respeitado. Mais uma vez, nós temos aí Jesus nos dando a receita da cura da nossa alma, da nossa cura enquanto espírito. Porque para Jesus o que importa é o espírito, porque ele é imortal. O corpo não. Essas vidas que nós vivemos agora, elas são passageiras. Né? As experiências que nós vivemos agora, elas vão acabar. A vida de Jesus encarnado aqui também passou. Ele viveu aqui um tempo, acabou. Ele voltou para o mundo espiritual, mas ele continua vivo em espírito. Ele continua cuidando de nós em espírito. E agora é de uma forma até melhor, né? Porque o espírito é diferente de estar dentro de um corpo físico, não é isso? Então, quando Jesus nos fala
do amor, ele nos colocou, Deus, ele nos ensinou que Deus é o nosso Pai. Gente, é só ler a Bíblia. Quando a gente lê a Bíblia ou o Evangelho, nós observamos várias passagens em que Jesus Cristo vai ali libertar uma pessoa que está passando por um processo de obsessão. Por que eu estou falando isso? Porque isso mostra a situação moral dos espíritos que estavam encarnados aqui no período em que Jesus nasceu nesse planeta, esteve nesse planeta encarnado também. A situação moral de todos nós, né, que estávamos aqui nesse período, era muito delicada. Os casos de obsessões eram terríveis. Eram casos terríveis. E aí Jesus veio para a nossa cura moral. Ele veio nos falar que para que nós possamos encontrar a paz, para que nós possamos encontrar luz, felicidade, e possamos evoluir enquanto espírito, nós precisamos da nossa transformação moral. E aí o que ele encontrou aqui nesse mundo? Ele encontrou espíritos muito ainda endurecidos, tanto os encarnados como os desencarnados, que estavam ligados a esse planeta. E ele foi trabalhar esses espíritos. Ele foi orientar, guiar por meio do seu exemplo, por meio dos seus ensinamentos. E aí, na sua bondade infinita, ele dá a nós o caminho da felicidade. Por isso que ele é chamado de modelo e guia. Porque ele, em cada momento da sua vida, nos deu uma lição. Até mesmo na infância. Na infância. Então, nós sabemos que Jesus, quando era pequenininho, ele dava muitos sustos em Maria. Porque de repente ele sumia. E Maria ficava desesperada, pensando que tivesse acontecido algo com ele. E aí, quando Maria, em determinado momento, determinada situação, Jesus chega em casa, de mãos dadas, com 2 malfeitores. Ele adentra a casa com 2 malfeitores. 2 homens que lá na região, que lá em Nazaré, todo mundo tinha medo, porque eles cometiam crimes. E ele chega com esses 2 homens. E Maria e José ficam espantados. E Jesus, com a sua bondade, com o seu amor, ele encantou a esses 2 espíritos que eram denominados de malfeitores. Ele falou com eles de uma forma que ninguém tinha conversado com eles antes. Ele tocou esses corações de uma forma que ninguém os tinha tocado antes. Então, esses malfeitores, eles têm dentro de si ainda um coração endurecido. Mas nós, que nos colocamos muitas vezes como espíritos já melhorados, transformados, nós também ainda temos os nossos corações endurecidos. Então, por isso que Jesus falou, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes do mundo. E os doentes do mundo somos todos nós, porque nós ainda guardamos mágoa. Nós ainda nos chateamos quando o outro não faz aquilo que nós queremos que ele faça. Nós nos sentimos ofendidos quando alguém diz algo ou nos compara de uma forma que não é agradável a nós, de uma forma que nós não concordamos. Então, nós ainda, a grande maioria de nós, né? Eu não posso falar a humanidade toda, mas nós ainda somos, na grande maioria dos espíritos desse planeta,
doentes da alma. Então, é só nós observarmos a nossa casa, a nossa família, a nossa relação familiar. Como será que anda a nossa relação familiar? Está chegando o Natal e é costume da humanidade fazer ceia, fazer amigo oculto, fazer festa. Mas será que os nossos corações no dia a dia, durante o ano, os nossos corações estão abertos para os nossos familiares? Será que nós estamos vivendo em paz dentro da nossa casa? Ou será que nós ainda somos esses enfermos da alma? Então, o Cristo veio para todos nós. Então, todos nós precisamos nos sentir como Simeão, quando ele viu o Cristo bebezinho pela primeira vez. Ele se sentiu tão grato, que ele disse ao Pai: pode despedir agora o teu servo, porque eu vi a luz do mundo. O que ele estava dizendo ao Pai? Ele estava dizendo: agora eu posso ir em paz, porque eu sei que o Messias está aqui, porque eu sei que ele vai transformar esse mundo. E ele está transformando esse mundo. Ele está transformando a cada um de nós. Porque se ele não estivesse, nós não estaríamos aqui nesse momento. E se nós estamos aqui, meus irmãos, é porque nós estamos cansados. Já estamos esgotados do mal que ainda existe dentro de nós. E que mal é esse? O orgulho, que é o nosso pior inimigo, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, a inveja, todos esses sentimentos inferiores. Nós já estamos nos sentindo esgotados. É por isso que o planeta já está indo para o mundo de regeneração. É porque dentro de nós tem esse cansaço, porque nós já fomos espíritos inferiores por tantas vidas, que agora dentro de nós brota esse desejo de ir para o mundo de regeneração. Então vamos nos alegrar, vamos fazer como Simeão, agradecer a Deus, porque antes nós fomos aqueles que eram chamados de endemoniados. Nós fomos eles. Hoje nós já somos essas pessoas aqui. Hoje nós já somos bem melhores. E nós só conseguimos chegar aqui porque Jesus Cristo segurou a nossa mão e continua segurando. Foi ele que nos trouxe até aqui. Foi ele que nos fez passar pela Igreja Católica, pela Igreja Protestante, pelo Espiritismo. Porque por essas diversas religiões nós fomos conhecendo Deus. Nós fomos criando uma ideia sobre ele. Então nós temos que ser gratos a Jesus Cristo por tudo que ele fez e ele tem feito por esse planeta. O mundo está mudando, o mundo está se transformando. Nós estamos caminhando para o mundo de regeneração. Que nós possamos encher o nosso coração de ânimo. É ele que está segurando a mão de cada um de nós. É ele que tem nos levado para esse mundo que para espíritos como nós vai ser um descanso. O mundo de regeneração para seres como nós é maravilhoso. Ele não é perfeito, né? Ainda existe o mal lá, infelizmente. Ainda tem mal, mas não na proporção que nós estamos vivendo aqui nesse mundo de expiação de prova. Mas nós também precisamos ser gratos a Jesus Cristo por nós estarmos aqui nesse mundo de expiação de provas, porque ele nos amparou, ele nos recebeu aqui nesse mundo e é ele que está nos levando para o mundo de regeneração. Então ele é o nosso médico da alma, ele é o nosso médico enquanto espírito. Às vezes eu me pego pensando, eu não sei vocês, se vocês pensam assim. Se alguém pensar assim, coloque até aqui nos comentários, tá bom? Eu gosto de interagir assim. Mas, às vezes eu fico pensando, eu fico imaginando assim, meu Deus, há quantos milênios e milênios Jesus, ele luta
para que eu possa evoluir. Quanto trabalho eu já dei para ele. E hoje, nessa vida aqui que eu tenho, eu fico reclamando. E as equipes espirituais dele já me resgataram do umbral ou de outras zonas aí tantas vezes. E eu ainda fico sendo ingrata, reclamando, porque minha vida não é o que eu queria. E mesmo reclamando, ele continua me amando. Ele continua cuidando de mim aqui nesse mundo. Então eu fico me questionando isso. Há quanto tempo ele está lutando por mim, milênios e milênios, porque eu sou espírito imortal. Eu não sei qual é a minha idade enquanto espírito. Eu não faço ideia de vidas passadas do trabalho que eu dei a Jesus, às equipes espirituais. Eu só sei do amor dele. Porque a vida que eu tenho hoje, eu sei que foi por causa do amor dele que eu cheguei até aqui. Né? E isso, eu estou falando isso é com todos nós. Isso é com todos nós. Nós só chegamos aqui nesse período de transição porque ele segurou a nossa mão. Porque ele não desistiu de nós. E porque ele não permitiu que nenhum de nós voltasse para o mundo primitivo. Então, nós precisamos nos lembrar disso sempre. Nós precisamos recordar o amor de Jesus por nós. Nós precisamos ser gratos a esse Cristo bondoso. A esse Cristo que, quando a mulher adúltera foi levada até ele, ele nos ensinou a não julgar. Ele nos ensinou a não condenar, porque nós não sabemos o que acontece na vida daquela pessoa ou no íntimo daquela pessoa. Foi ele que nos ensinou que felizes são brandos e pacíficos. Por isso que ele tem pedido a cada um de nós que nós possamos tirar o ódio do nosso coração. A nossa vida é difícil, a nossa vida é cheia de problemas, cheia de conflito. Por quê? Por culpa nossa. Por culpa daqueles sentimentos que nós trazemos dentro do nosso coração. Não é culpa de Deus, não é culpa de Jesus, não é culpa das pessoas que convivem comigo. Eu ainda sofro porque eu tenho sentimentos inferiores. No dia que eu não tiver nenhum sentimento inferior dentro de mim, eu vou, como diz a música que eu gosto muito, que é Ama, né? Eu vou viver na terra sem pisar no chão. Eu vou viver leve, eu não vou pisar nem no chão. A pessoa vai me ofender, eu tô aqui leve, tranquila, vivendo. Então, é uma responsabilidade minha. E quem me ensinou isso foi Jesus. Ele me ensinou sobre a necessidade de amar, porque aquele que ama tem uma vida mais feliz. Aquele que ama, ele vai passar por dificuldade. Agora, a diferença é que a forma como ele vai passar vai ser mais leve, porque ele tem fé. Ele sabe que Jesus é o governador do planeta. Então, essa bagunça que a gente tem visto no planeta, né? Essas guerras, essas tragédias, elas são só um período, vai passar. Vai passar. É só um período, isso aqui vai passar. É um período de transição. É um período em que nós estamos sendo chamados a acordar. Por isso a necessidade da dor ainda, por isso que a gente sofre. E quem nos ensinou a ver o sofrimento de uma forma diferente foi Jesus. Ele que nos ensinou a ver o sofrimento como uma libertação. Porque quando eu sofro, quando eu estou espiando, é sinal que eu estou deixando para trás algo. É sinal que, enquanto espírito, eu estou me libertando de uma culpa. Eu estou me libertando, enquanto espírito, de algo que eu fiz lá na minha vida de espírito imortal. Eu estou me libertando.
Então, ele nos ensinou a olhar o sofrimento dessa forma. É só nós observarmos a vida dos discípulos de Jesus Cristo. A forma como eles morreram. O exemplo lindo de fé dos primeiros cristãos. Por que que eles aceitaram sofrer? Porque eles sabiam que depois do sofrimento, eles encontrariam a paz. Eles encontrariam a libertação. E quem nos ensinou isso foi Jesus Cristo. E quando eu entendo o sofrimento dessa forma, o meu espírito, ele encontra paz. O meu espírito, ele se acalma. Porque eu sei que vai passar. Vai passar. Já está passando. Nós estamos caminhando para um mundo de regeneração. Então nós precisamos nos manter firmes agora e nos manter com ânimo. Porque se ele não nos abandonou quando ele chegou aqui, em que nós éramos ainda espíritos tão primitivos, agora nesse estágio em que nós estamos é que ele não vai nos abandonar. Agora é que ele não vai nos abandonar mesmo. Mas isso só depende de nós. Se nós queremos caminhar com ele ou se nós queremos desistir. Desistir pelas as coisas transitórias desse mundo. As coisas aqui são tão pequenas, são passageiras, nada aqui dura. Só vai durar o que a gente levar enquanto espírito, o resto aqui vai se desfazer. As amizades daqui desse mundo, elas se desfazem, né? As pessoas seguem caminhos separados, caminhos diversos. E aí, uma pessoa que você era tão amigo, hoje você não conversa mais. Não porque você tem a raiva da pessoa, mas porque cada um seguiu um caminho. E aquela pessoa passou o casamento. Às vezes os casamentos terminam, é momento de cada um seguir um caminho novo. Então tudo aqui é passageiro. Aquela pessoa que a gente ama muito, ela vai desencarnar. Nós vamos desencarnar. Mas a nossa única propriedade que Jesus nos ensinou, e está lá no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, quando nos é dito sobre a verdadeira propriedade, a verdadeira propriedade do Espírito é só o que ele carrega em si. São as obras que ele realizou, boas ou más, os sentimentos, né, que ele tem em si enquanto Espírito, é só isso. Então, por que nós nos apegamos tanto às coisas aqui desse mundo? E nós adoecemos. E aí Jesus Cristo, ele está o tempo todo nos chamando, meu irmão, coloca a tua vida na direção certa. E a direção certa nesse momento é a transformação espiritual. É isso que ele tem pedido a cada um de nós. Ele não quer que nenhum de nós fique para trás. Ele não quer. Por isso ele disse que nenhuma ovelha confiada a ele ficaria para trás. Nós somos essas ovelhinhas que ele cuida, que ele ama, que ele tem lutado por nós. Nós somos rebeldes ainda. Nós somos aquela parábola da ovelhinha rebelde. Somos nós. Nós ainda somos. Quando algo não ocorre da forma como nós queremos, nós ficamos indignados, questionamos de Deus, perdemos a nossa fé. Se algo sai do controle, parece que a nossa vida acabou. Mas aí o Cristo vem e nos diz, calma, isso é só para a sua evolução, é passageiro, a sua vida não é essa daqui. A sua vida real é a vida do Espírito. Essa é a vida real, é a vida do Espírito. O resto é ilusão. Então, por isso que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nos dito que as festas desse mundo aqui, a alegria que a gente sente nas festas desse mundo, é uma alegria que passa.
né? A gente vai para as festas desse mundo, as vitórias que a gente conquista aqui nesse mundo, o primeiro lugar nisso, o primeiro lugar naquilo, é tudo passageiro. Acaba, amanhã as pessoas nem sabem quem nós somos, né? As pessoas nem sabem quem nós somos. Hoje está todo mundo ali aplaudindo, amanhã estão aplaudindo o outro, ninguém nem se lembra mais de você. Mas o que importa é a verdadeira alegria, é a verdadeira, é a transformação do espírito. E como é que esse espírito se transforma? Esse espírito se transforma pela prática da caridade, pela prática do bem, pela luta interna. Eu vi um pequeno vídeo do Divaldo, eu fiquei tão feliz. Ele disse assim, ele diz no vídeo que para Deus, só o nosso esforço não, o nosso desejo de ser melhor, de se transformar, conta muito. Só o nosso desejo. Porque Deus sabe que para nós ainda é tão difícil, às vezes, eu não sei se isso acontece com vocês, mas acontece muito comigo. Eu penso que eu evoluí em determinado ponto. Aí eu fico, acho que eu melhorei nesse ponto aqui. Acontece uma coisa, eu vejo que eu não melhorei nada. Eu vejo que eu ainda não melhorei nada. E aí você se desespera, você cai novamente, você vê como o processo de evolução é eterno. E que eu não vou conseguir evoluir só nessa vida. E que eu vou passar por várias dificuldades para poder evoluir. Então, seguir a Jesus Cristo é encontrar o caminho da paz. A paz interna, a paz de você com você mesmo, porque você não vai conseguir mudar o mundo. Mas seguir Jesus Cristo é mudar a sua relação com o mundo. O mundo está em guerra, mas você está em paz. Por quê? Porque você segue os ensinamentos do Cristo. E ele te ensina a viver em um mundo de expiação e de provas de uma forma diferente. De uma forma mais leve. Por isso que ele colocou que ele é o jugo leve. E realmente, ele é o jugo leve. A passagem que mais me emociona no Evangelho segundo o Espiritismo é essa, é o jugo leve. Quando ele nos diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e que estáis sobrecarregados. Meus irmãos, Jesus é o nosso médico. Quando nós estivermos doentes, e nós estamos, por isso que nós estamos aqui nesse mundo, nós temos que buscar esse médico. Nós temos que buscar a ele, observar. Primeiro eu vou observar. Aconteceu isso. Por que será que aconteceu? Foi por causa do meu orgulho? Então deixa eu ver qual foi a receitinha que Jesus deixou para o orgulho. Aí eu vou na Bíblia, vou no Evangelho e procuro a receitinha que ele deu para o orgulho. Aconteceu isso. Aconteceu por quê? Por que eu permiti que isso acontecesse comigo? Foi minha vaidade. Qual é a receitinha de Jesus para a vaidade? Ele tem a receita para todas as doenças da nossa alma. Então, que Jesus Cristo possa iluminar cada um de nós e nos fortalecer. E eu agradeço por vocês terem participado desse momento comigo. Eu peço desculpa pelo áudio, não sei se vocês conseguiram ouvir, realmente se não conseguiram ouvir, mas eu espero que vocês tenham conseguido ouvir. Eu agradeço a Sueli mais uma vez pelo convite. Vamos encerrar com a nossa prece final. Muito obrigada, meus irmãos. Senhor Jesus Cristo, Mestre amado e querido,
luz do mundo. Gratidão, Senhor Jesus. Gratidão. Muito obrigada pela transformação das nossas vidas, a transformação das nossas almas. Obrigada por nunca desistir de nenhum de nós. Obrigada porque nenhum de nós ficou para trás. Gratidão, Senhor Jesus. Nos abençoa hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada, irmãos. Que Jesus abençoe todos vocês. A Ranieri. Beijo, Ranieri. Um abraço a todos.